Começamos agora o segundo plantão Geocast. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje vamos falar com o professor Colangelo, reeleito em uma rotação de chapa única à chefia de departamento de Geografia. Fizemos 10 perguntas a ele, tiradas em enquete, votadas pelos alunos em grupos da Geografia em geral. Gostaríamos de lembrar que esse é o segundo plantão Geocast, o primeiro foi gravado com o aluno secundarista Gabriel Cunha, muito interessante, sugiro que vocês ouçam, mas sem mais delongas, vamos direto para a entrevista aí. Bem, as perguntas foram eles que fizeram, né? Eu tentei dar uma escrita melhor e tal. A pergunta que mais teve voto foi: como está a situação da verba para os trabalhos de campo? Essa é a pergunta. A verba para os trabalhos de campo, elas estão garantidas. Ou seja, nós recebemos diretamente da reitoria a verba referente aos nossos trabalhos de campo. Ela é calculada com base no total de gastos do ano anterior, né? No último ano, garantida. No último ano nós tivemos um corte no valor do fretamento, que foi pesado, que deu 20% e mais 20% em cima desses 20%. Mas mesmo assim, nós conseguimos executar o trabalho de campo porque tivemos uma greve, né, tivemos uma greve nesse ano. Uhum. Né, e trabalhos de campo foram suspensos, né? Também houve casos em que o trabalho de campo não aconteceu. Agora, esse corte de 20% em cima de 20% foi o que aconteceu com toda a verba destinada a outras coisas, à faculdade, enfim. Agora, nós esperamos que nesse ano, porque tudo indica que nesse ano não vai haver corte de verba, tá? Com as mudanças, com as medidas que a reitoria fez, PIDV, suspensão de contratação de novos docentes e outros cortes, tudo indica que a verba destinada aos departamentos, e no caso nós temos o trabalho de campo, que é uma verba totalmente desvinculada da verba geral da faculdade, é uma verba que vem diretamente da reitoria. Tudo indica que essa verba vai voltar na íntegra, é o que a gente espera, né? Entendi. Beleza. A segunda mais votada. Qual que é a sua opinião sobre o fechamento do vão? Olha, o fechamento do vão é um tema polêmico, né, persistente. Hoje mesmo a professora Maria Arminda teve uma reunião com os docentes, agora de manhã nós tivemos, e mostramos as condições do prédio, porque a reforma vai ser feita, aquela que estava prometida e não aconteceu, porque o reitor prometeu a ela o retorno de são 2.078.000 referentes à reforma de prédio, né? E ela priorizou aqui o nosso prédio de História e Geografia e Sociais. O prédio da administração. Ah, tá. Bom, então, segurança. Nós temos tido roubos com depredação, né? Mostramos a ela, né? E isso tem sido sistemático, né? Fechar o prédio é uma coisa complicada, porque o prédio está tombado e você não pode, a princípio, você não pode mudar o layout externo do prédio. A gente acredita, nós temos uma ideia agora, né, proposta pela professora Sueli, de fazermos um plano diretor do prédio. Outra coisa que eu mesmo coloquei no CTA ontem é que a gente precisa aumentar a vigilância, né? A nossa vigilância é precária e, além de precária, ela é ineficiente, né? A empresa terceirizada não tem um plano de vigilância. A vigilância tem que ser uma coisa planejada e os funcionários
eu supunha que um funcionário de vigilância fosse alguém treinado para ser vigilante, né? Não é polícia, ele não é repressor, ele só é vigilante. Mas mesmo para vigiar, você tem que ter... Vigiar não é ficar sentado num lugar, olhando para o teu celular, né? Vigiar é estar atento e numa posição estratégica, né? Ou mesmo a empresa pode ter outras estratégias de vigia para inibir essas coisas, né? Aquilo aconteceu, o último roubo aconteceu num sábado, usando pé de cabra, arrombando porta, roubaram 4 projetores, é um absurdo. No sábado, na Semana da Pátria, quando o evento da professora Débora, o pessoal que estava no evento saiu para um trabalho de campo aqui no campus, aconteceu às 4 da tarde. Só tinha uma vigia lá embaixo. E, enfim, então, se nós tivermos boa iluminação, se nós tivermos uma empresa de vigilância, um número necessário de vigilantes e treinados para isso, né? E se nós tivermos a comunidade comprometida, nós também podemos, todos nós, professores, funcionários, alunos, que temos uma relação afetiva com o edifício, com a escola, com o departamento, né? Nós também precisamos nos sentir um pouco não responsáveis, mas darmos uma contribuição nesse sentido, se você está vendo alguma coisa suspeita, né? Agora, fechar o prédio não seria possível com tijolos e não sei o que, mas poderia ser feito, sei lá, uma espécie de vitrô como tem na Politécnica, vidros. Claro, alguém vai dizer, bom, vamos quebrar os vidros, não sei. Mas na Politécnica, um dos edifícios da Politécnica, que tem um vão que não chega a ser como esse, mas é bastante largo, né? Tem todo um envidraçamento com caixilhos bem que você não vê, né? E por onde as pessoas entram, as pessoas têm que entrar por um espaço limitado. Não tem catraca. É só... na verdade, isso faz com que as pessoas entrem por um funil, não é? Uhum. O que aumenta a segurança. Você não tem toda essa amplidão. E essa é uma ideia. São coisas que a gente tem que discutir. Nós temos um plano agora para o início da próxima gestão, que é ideia da professora Sueli, e nós fazemos como a FAO fez. A FAO estabeleceu um plano diretor. Envolve as questões de segurança, né? Essas questões envolvendo festas, o espaço aquário, que está bastante degradado, né? O espaço aquário está complicado, né? A venda de cervejas, isso não pode acontecer. Agora, é isso. Eu, a princípio, não sou favorável a fechar o prédio com paredes ou coisa assim. Mas se decidirmos que vamos fazer isso, poderia ser feito com vidros, como fez a FAO. Mas não é exatamente fechar. É só diminuir o espaço de acesso, uhum, né? Em vez de você ter todo esse espaço para ingressar, você ingressa por um conjunto de vidros, é móvel, né? E você abre e depois fecha. Uhum. Parece ser uma solução possível, né? Uma alternativa. Bem, a terceira mais votada foi que a faculdade disponibilizava ônibus para os trabalhos de campo. Sim, isso é importante. A gente conversou, eu tenho tido conversas, reuniões com a diretora, e ela se mostrou favorável a gente recuperar o ônibus, ou seja, comprar o ônibus, né? Os nossos ônibus que nós tínhamos estão na prefeitura da cidade universitária, né? Da cidade universitária, e utilizados por outras unidades, porque os ônibus que estão na prefeitura podem ser usados por qualquer unidade. A questão é que nós temos muito poucos motoristas hoje, mas isso pode ser... A ideia de a gente conseguir comprar, eu já tinha colocado isso,
E acho que em plenárias nós já discutimos e eu me comprometi a trabalhar nesse sentido de conseguir da direção que a gente compre ônibus novos. A gente precisa de um ônibus grande, um micro e uma van. Eu acho que isso dá conta, né? Um ônibus grande ou, sei lá, ou 2 ônibus grandes e um micro. Uhum. E no tempo, em pouco tempo, né? Isso já há alguns anos atrás foi feito um estudo, acho que o professor Jurandir era da comissão de excursões. Sai muito mais, vai ser uma economia enorme de dinheiro quando nós tivermos os ônibus. Uhum. Mas como nós não temos os motoristas, e a gente não pode contratar motoristas como prestadores de serviço, como pessoa física, nós só podemos contratar empresas, né? Mas aí seria simples. Com os ônibus, com os nossos ônibus, a gente pode pedir o serviço de uma empresa de transporte só para o envio de um motorista, que é um custo bem inferior, né? Eles não mandariam o ônibus e o motorista, eles mandariam só o motorista, né? Sim. Essa seria uma saída. A diretora atual, a professora Maria Arminda, ela já se mostrou favorável. Ela disse que realmente ela não devolveria os ônibus, como foi feito na gestão anterior, porque quando aconteceu isso, ela era pró-reitora de graduação e ela não cedeu. A reitoria pediu todos os veículos para todas as unidades e vice-reitorias no intento de centralizar o transporte. A Politécnica não devolveu, a Geociências não devolveu, mas nós devolvemos por uma razão. Enfim, foi uma decisão tomada, a gente não fomos consultados, né? Isso já faz uns 3 anos. E, enfim, mas nós fomos os mais prejudicados nessa questão, porque é muito complicado fretar ônibus, né? Além de toda a burocracia, imensa burocracia, né? O custo é muito mais elevado. Mas eu também estou animado nessa questão, porque a Maria Arminda disse hoje, tinha dito ontem no CTA, que o reitor garantiu que toda a verba que a faculdade não gastou o ano passado vai voltar. São 6 milhões. O total, de tudo. E com 6 milhões você consegue fazer algumas coisas, né? Uhum. Então, eu acredito que a gente, em pouco tempo, nesse ano ainda, a gente consiga isso. Eu vou ficar em cima, né? Beleza. Mas... bem, a quarta, né? Uhum. A pergunta sobre as bolsas de pesquisa na graduação. Fala que está diminuindo. Se há algum plano para aumentar? Bom, isso foge Então, a gente gostaria... As bolsas de pesquisa foram cotadas para toda a universidade. As de graduação, houve um corte em geral, né? Olha, só para dar um exemplo, eu estou como tutor de um grupo, tem um projeto de agroecologia, né? E banco de sementes, de um grupo de alunos aqui da geografia. O grupo tem... o GT de agroecologia. O GT de agroecologia, que eu estou como tutor deles, né? E eles têm bolsas do Programa Unificado de Bolsas, PUB, né? Mas nós pedimos 12, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão aprovou o projeto é muito interessante, eu acho que eles teriam mesmo que aprovar, e aprovou 5 bolsas, das 12 que a gente pediu. 5, porque a faculdade recebeu 60 bolsas PUB no todo. Então, para a faculdade são, são 11 departamentos, né? Então, até que nós conseguimos muitas bolsas, esse projeto em particular, né? Mas está muito aquém do que a gente precisa, e essas bolsas não custam muito, né? Eu acho assim, na verdade é um absurdo você economizar em bolsas de alunos de graduação, porque primeiro elas custam muito menos, né, do que uma série de outros gastos que às vezes não são tão essenciais,
né? E que poderiam ser evitados, né? A professora Maria Arminda deu um exemplo foi feito um levantamento do custo que se tem com os reparos de depredações e pichações com pintura, né? E roubos. Foi computado todas as perdas com pichações, depredações de prédios, roubos de equipamentos, converter esse valor em bolsas, o que se gastou num ano, isso geraria 500 bolsas para alunos de graduação, 500 bolsas. Então é uma coisa que a gente tem que atacar de frente. Esse tema está ligado se a gente puder economizar nessas perdas, né? Depredações, roubos, se a gente melhorar a segurança, e a gente vai economizar nesses gastos absurdos, né? E isso é outra coisa que a comissão de pesquisa da faculdade está brigando para ver se amplia, né, as bolsas. E também a comissão de graduação, né, junto à reitoria. Beleza. A quinta pergunta mais votada foi: há um plano para ter um laboratório de informática que comporte uma turma inteira? Isso é, na verdade, antigo também, né? E esse projeto existe, né, já há algum tempo. Ele ainda não foi implementado por dois motivos, né? Nós temos um problema de espaço. A gente precisa encontrar uma sala para fazer isso com segurança, porque aí é uma sala onde serão instalados os equipamentos que são visados nos roubos, né? A nossa atual sala de informática não comporta os alunos, né? Isso é evidente, né? E os equipamentos já estão defasados também. Informática é alguma coisa que, né, se torna obsoleta rapidamente. Embora dá para aprender, né, você tem o suficiente. Mas não tem espaço, não tem número de máquinas, o ambiente não é arejado, não tem boa iluminação, né? Então nós temos sim um projeto e, por exemplo, a diretora outra vez disse que tinha havia uma licitação para a compra de 1000 computadores a serem distribuídos nos apartamentos para essas finalidades, né? Que ficou, enfim, que não teve andamento por causa da burocracia da própria faculdade, né? Olha, eu acredito que com a nova diretoria esses projetos vão ter andamento. O que nós temos que resolver no caso da sala de informática, que é uma aula, né, a sala de aula equipada com equipamentos de informática, é a questão do espaço, né, onde fazer. Eu acho que em breve a gente vai ter o material necessário para equipar essa sala. Aliás, eu estou bastante otimista em uma série de coisas. Hoje a diretora esteve aqui, né? E ontem no CTA ela colocou Bom, a grande notícia é que 6 milhões vão voltar do dinheiro que a gestão anterior da faculdade não conseguiu gastar. E ela está empenhada em fazer que as coisas andem, né? Então, eu tenho muita esperança que a gente consiga o equipamento. Agora a gente tem que resolver o problema de onde instalar essa sala. Esses equipamentos poderiam ser usados também para pró-aluno, esse tipo de coisa? Então, a pró-aluno poderiam. Eu não tenho nada contra. Eu acho que a pró-aluno, na verdade, talvez seria É que a pró-aluno é uma sala de apoio, né, onde o aluno vai, faz trabalhos, consulta a internet, né, manda mensagens, enfim, e imprime. A nossa dificuldade é ter um funcionário tomando conta dessa sala, né?
Esse é outro problema. Mas também poderia. É uma coisa que a gente pode sentar numa... Não, tudo isso a gente pode discutir em plenária e tomar uma decisão conjunta. Se a gente tiver o recurso, tá, para comprar o equipamento, a gente precisa de ideias, né, para instalar, né, e tomar decisão em conjunto sobre o que fazemos. Uma sala de aula de informática ou uma sala do tipo, sei lá, pro aluno, que pode ser usada para aula. Né? É uma possibilidade. Bem, Agora? É a quinta, agora é a sexta, né? Perguntaram sobre a transparência da verba do departamento. Então, essa transparência, hoje mesmo eu estava comentando, né? Já faz algum tempo que a gente, uma das nossas intenções era tornar tudo, enfim, publicar tudo, o que nós temos, o que nós gastamos, o que temos, o que gastamos, enfim, qual é a quantia que temos para isso, para aquilo e para aquele outro, né? E pensando em transparência, em divulgar, e vamos fazer isso. Né? E eu até comentei isso hoje na reunião com a diretora. Claro, encontramos um monte de obstáculos. Não é possível. Eu cheguei à conclusão que eu não conseguia essa informação. Tá? Eu não conseguia essa informação. Porque, é claro, nós temos o setor financeiro, o setor de compras, e eu acionei o Orlando e também tem o setor da faculdade, o setor financeiro e compras. E o meu objetivo era ter um quadro. Daí ninguém me devolveu isso, né? E alegaram que é muito difícil porque saber, né? Enfim, não há um programa, enfim, uma plataforma, que são várias. Por exemplo, nós temos as alíneas, temos a verba de excursão, temos como é que se diz? A receita industrial, tudo isso. Tudo bem, até saber quanto tem, a gente sabe, mas quanto já gastamos, eu cheguei à conclusão que é impossível nessa estrutura, ou não me facilitaram isso, porque talvez eles nem saibam como fazer dentro dessa estrutura caótica que é o financeiro, né? E agora, hoje mesmo, né, comentei isso com a Maria Arminda, ela disse que ela vai fazer isso, departamento por departamento, ela vai fazer acontecer isso, porque ela trouxe um consultor externo, que levantou todas as contas da faculdade. Ninguém sabia. Por exemplo, esses 6 milhões, dos quais 2.078 se destinam à reforma de prédios, né? E no caso a Geografia e História e a Administração, isso só foi possível saber porque ela trouxe alguém de fora que entende do assunto e foi levantar isso. Eu encontrei barreiras imensas para para ter esses números na mão, para poder colocar, né? E é uma coisa que eu vou fazer pessoalmente, porque eu nem sei onde é que está, né? Nós temos funcionários para isso. Nós temos aqui o Orlando e temos lá o pessoal da administração. Mas lá na administração, eu não obtive nenhum retorno. Eles diziam que não dava, porque eles têm tudo, né? Toda a faculdade. E eu confesso que nesse ponto, eu não consegui resultado. E estou também apostando que agora a gente vai conseguir, até porque a professora disse que vai fazer isso. No portal da transparência, cada departamento vai ter, você tem como acessar as contas, o que está sendo gasto, o que tem e o que já foi gasto. Mas para fazer isso, eles vão ter que fazer um sistema lá. Isso, um banco de dados
já estruturado para isso, porque eu não consegui essa informação. Mas assim, a partir do momento que a gente tiver essa informação, eu me comprometo A também. gente sabe ponto a ponto, né? Por exemplo, você vai falar, quanto tem para diárias de professor? Temos isso. O quanto sobra, você obtém a informação, né? Mas o quanto foi gasto, a gente não tem essa informação. A partir do momento que tiver, eu também me comprometo em colocar nas mídias do SEG isso daí como uma forma dos alunos ficarem sabendo. Isso. Bem, Acho que isso vai ficar no site da faculdade. beleza. Bem, a 7ª pergunta mais votada foi sobre as disciplinas optativas que não tem professor. Se nós vamos pressionar a reitoria para contratação de mais professores e tal. Podemos pressionar a reitoria para a contratação de novos professores, mas hoje nós temos já uma defasagem de 5 colegas que se aposentaram por aposentadoria ou óbito, né? Nós temos 5 colegas que não foram repostos, né? Sandra Lencioni, Tonico, o professor Vanderlei, professora Sônia Furian e professor Ailton. De 52, o nosso quadro de 52 professores hoje é de 47, nesse momento. Ainda com a expectativa de diminuir, porque alguns colegas estão em vias de aposentar-se. A reitoria congelou as contratações. Todos esses claros nós já pedimos. Em janeiro de 2016, a gente encaminhou os pedidos com toda a argumentação, né? A comissão de ensino mostrou carga horária, número de alunos por professor, número de disciplinas. Há uma série de estatísticas que você utiliza para argumentar em favor de, né? Precisamos desse professor. Isso vai para a faculdade, lá para a Rosângela, e ela remete para a reitoria, que é uma comissão lá de assuntos acadêmicos que destina os cargos, né? Todos os pedidos de toda a faculdade e de toda a universidade que foram esse ano para a CAA, eles ficaram lá, bateram e ficaram, não voltaram. O reitor disse que em 2017 vão ser reabertas as contratações, mas nesse meio tempo eles estabeleceram algumas normas de prioridade. Quer dizer, eles vão reabrir, mas nós não teremos essa reposição automática, né? Ou seja, nós precisamos de 5. Pelas normas que estão sendo colocadas, cada um desses claros vão ser analisados em função de... Nós vamos concorrer por essas vagas de uma certa forma. Eles vão avaliar os departamentos que estão em condições mais críticas, né? Mais urgentes. Eles, assim, a impressão que dá é que vai ser uma abertura gradual, né? Enfim, isso é o que deve acontecer no próximo ano, mas claro, se a gente puder pressionar, melhor. Mas de qualquer forma, quem tem o poder decisório é a CAA, né? Complicado. Bem, aqui a pergunta é: como a graduação está conversando com o ensino? Cada disciplina não tinha que destinar 10% da grade à formação de professores? Sobre isso. 10% do conteúdo programático. Uhum. Né? Isso é o que exige a secretaria. Não. Quer dizer, não, essa é uma questão complicada, eu vejo assim, né? Porque será que todo curso... Então, será que todo curso na graduação deveria destinar 10% do seu conteúdo programático ou seja, a tratar de assuntos
pedagógicos, é isso? Né? Ensino, né? Uhum. Então, na verdade, historicamente aqui, né, no meio acadêmico, na universidade, nós não temos isso, nunca tivemos isso muito bem definido, né, na prática. Alguns professores fazem isso, eles já estão voltados para o ensino, né? Eles têm também, outros não fazem isso diretamente. E eu tenho uma visão assim um pouco particular. Eu acho que se você consegue colocar, enfim, passar o teu conteúdo de uma forma clara, eficaz, enfim, se você tem um projeto pedagógico de ensino para o terceiro grau, ou seja, para os alunos, para os teus alunos, né? E pode ser lousa e giz, como eu sempre digo, né? Se você consegue transferir esses conteúdos de forma satisfatória, de forma organizada, eu acho que de alguma maneira, né? É óbvio que não é nada. Se você tiver reservar algum tempo especificamente para questão pedagógica do ensino de primeiro e segundo grau, né, principalmente, melhor. Mas se o aluno está bem informado, né, se ele tem uma boa base naquele setor do conhecimento, acho que isso é o mais importante. Acho que é o mais importante para que ele possa, quer dizer, o essencial, né? Que não pode faltar para que ele seja um professor satisfatório. Não? É claro que é diferente, né? Eu já dei aula para primeiro e segundo grau, há muitos anos atrás. E a gente não tinha isso assim muito claro, né? Enfim, eu acho que é uma questão complicada aqui, né, no nosso departamento, e acho que em outros também, né? Acho que a tendência é que os professores deem mais atenção a essa parte pedagógica do ensino segundo grau. Mas é um pouco acho que do temperamento de cada professor, né? Eu vejo o seguinte, o mais importante é você passar o teu conteúdo de maneira mais clara possível, que você tenha eficácia na passagem dos temas, dos conceitos, da base, que isso é essencial, né? A outra questão é como transferir esse conhecimento para alunos do segundo grau, né? Sim. Vamos lá. Não sei, essa questão eu mesmo acho ela complicada. Assim, eu acho ela bem complicada de a gente responder. Sim. Assim de cara, sabe? Uhum. Bem, a penúltima pergunta. Por que só uma chapa, né? Porque os professores não se dedicaram a tentar fazer. Não sei. Então não sei se essa pergunta caberia para você. Porque diria que essa pergunta deveria ser feita para outra chapa, que não houve, né? Uhum. Não houve. Enfim. Você acha um segundo. Olha, tem uma questão, né? Nós tivemos 98%, mesmo assim houve um processo eleitoral. Nós tivemos 98% dos votos. Dos 30 professores que votaram, todos votaram na nossa chapa. Isso é importante, embora não haja concorrência, é importante a consulta à comunidade, porque a consulta à comunidade legitima a continuidade, né? Porque também podia ser o contrário, pode ser que nessa consulta à comunidade quase ninguém votou, poderia acontecer de ninguém votar na gente, ou muito pouca gente. Isso seria muito ruim, né? Você entra num segundo mandato sem um respaldo da comunidade, né? Sem uma aceitação da comunidade. A comunidade está dizendo, está muito mal, né? Moralmente isso é muito ruim. Mas dos 30 professores,
que foram votar. Todos votaram na nossa chapa. Dos funcionários, todos que votaram, os que 18, votaram na nossa chapa. E dos alunos, 57 alunos, houve 4 votos nulos. E o resultado, por isso, os 98%. Então, desse universo de votantes, né, o resultado foi muito bom. Isso mostra que, enfim, há uma aceitação da comunidade para a nossa... houve uma aprovação da nossa gestão pela comunidade. E que a comunidade aprova e, enfim, e espera a continuidade. Se houvesse outra chapa, e talvez porque as pessoas já vinham manifestando satisfação, enfim, estarem satisfeitas, não é a palavra certa, mas estarem aprovando a nossa gestão, né? Talvez isso tenha inibido também, pode ser, a formação de uma outra chapa. Entendi. Bem, a última pergunta, mas eu achei ela bem interessante, assim. Mais uma pergunta meio proposta, né? Perguntaram assim, falaram que os alunos de graduação apresentam algumas dificuldades, que elas às vezes são ignoradas ao longo de algumas matérias, né? Se haveria a possibilidade de um projeto de extensão para reforços ou plantões de dúvida. Plantões de dúvida. Um esquema nesse sentido. Tipo. Bom, muitos... foi uma pesquisa, né, que vocês fizeram, os alunos manifestaram as questões. Né? Eu estou entendendo que essa foi a última da sequência, mas ela é importante, né, como você disse, ela é interessante. Que os alunos tenham dificuldade, a gente sabe, vocês reconhecem, né? Todos nós, né? Enfim, as dificuldades podem ser consequência, enfim, de uma falha nossa como professores também, né? Ou uma deficiência de formação básica, que todo mundo tem mais ou menos, né? E essa ideia isso, na verdade, esse questionamento vem com uma proposta também, né? De a gente criar um projeto de extensão. Também um projeto de extensão para tentar ajudar o pessoal da rede pública, às vezes, que sente mais dificuldade. Não que necessariamente sinta dificuldade, mas é uma pergunta mais nesse sentido também, de tentar afirmar o pessoal da rede pública. Por que vias? Assim, eletrônica? Ou... Então, essa é uma ideia. Aberta, Eu acho que essa ideia é boa. Não? Essa ideia é boa. A questão é podemos envolver docentes e alunos na elaboração dessa... Porque tem muitos colegas que têm um bom envolvimento com a questão didática, a questão de formação, né? E acho que realmente, assim, ter um grupo que se ocupe, né, para onde você pode canalizar, enfim. Na verdade, né? A princípio, não haveria necessidade de formalização de uma coisa assim, caso os alunos e os professores tivessem muita disponibilidade de estarem aqui no departamento todo o tempo, né? Isso a gente já sabe. Agora, muitos colegas estão envolvidos, alguns mais com pesquisa, né? Outros mais com ensino, e não estão todo momento aqui, tem outras, né? Enfim, estão participando de eventos ou estão envolvidos com um projeto fora daqui, que não estão fisicamente aqui, mas estão trabalhando, né? E se os alunos tivessem mais tempo também, principalmente os do noturno, que não tem muito tempo, então isso seria sanado aqui mesmo, porque eu nunca nego a entrada de ninguém nessa porta. Se alguém bate aqui ou a porta está aberta, a gente... se é uma questão, se é um problema, enfim, o que for, né? A gente atende, se é uma dúvida. Mas eu acho que isso pode ser interessante, se a gente conseguir montar um projeto, né? Então, e fazer ele acontecer. Com o SEG, né? Isso daí. O SEG, o SEG poderia fazer esse papel, quer dizer,
E é interessante que você tenha uma preocupação nesse sentido, né? A gente está tentando estruturar grupos de estudo, mas talvez isso daí vá em algo um pouco além de um grupo de estudo só, né? Mas beleza. É uma ideia para ser amadurecida, porque são muitas as sub-áreas, vamos dizer, na geografia, né? Tem muita coisa entre as áreas de física e de humanas, né? E cartografia e também essa questão ambiental e tudo isso. Tem muita coisa, né? Acho que vai ter... É uma coisa para sentar e discutir um pouco melhor. Mas parece ser uma necessidade hoje, pela falta de tempo e, né, das pessoas. É isso. Bom, professor...